Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como que uma apresentação de um estudo preliminar pode reduzir problemas na obra. Esse vídeo está sendo feito em outro formato, né? A gente resolveu mostrar para vocês aqui como que a gente faz mesmo, como que é uma apresentação do nosso escritório, e falar alguns conceitos que eu acho importantes para que vocês apliquem aí no dia a dia, na rotina de vocês, se vocês estão interessados aí nesse mundo das obras, sendo um escritório de arquitetura ou um profissional que faz projetos, um design de interiores, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que é importante ter em mente nesse momento é que a documentação, você ter documentado uma entrega de estudo preliminar, é um dos principais motivos pelos quais você consegue evitar problemas durante a obra a partir de um estudo preliminar, tá bom? Então, quando você documenta a entrega desse estudo preliminar, no caso, essa apresentação é uma apresentação que a gente entrega para o cliente, a gente usa ela no dia da reunião, mas a gente entrega também como uma forma de documento. Então, vai por e-mail e aquilo fica registrado aí, tanto para uma pessoa, quanto para uma parte, quanto para outra, tá bom? O que que a gente faz? Isso aí é um projeto de um quarto, tá? De um quarto com um banheiro, enfim, um projeto simples, mas que eu quis mostrar para vocês como que a gente faz isso em qualquer escala. Isso você faz para uma casa, para um apartamento, para um comércio, a gente sempre adapta mais ou menos nessa mesma ideia, tá bom? Então, assim, a primeira ideia é você mostrar as referências, validar as referências. Aquele primeiro momento do briefing, eu já falei em alguns outros vídeos também sobre isso, mas o briefing é um momento muito importante de maturação das ideias, do que são os sonhos, o que são as vontades do seu cliente, tá? E aí você traz isso em imagens. Hoje em dia, nada se cria. Não estou dizendo que ninguém vai copiar nada, tá? Estou dizendo que você tem que ter referências, embasamento de coisas que funcionaram. É óbvio que uma coisa aqui, outra ali, você inventa realmente. Às vezes faz parte aí do seu ser artista e você quer usar isso, mas em geral uma cama é uma cama, em geral um criado mudo é um criado mudo, existem tipologias de criado mudo. Então o que que a gente matura nesse primeiro momento? Quais são as referências que, do ponto de vista do escritório nosso, a gente validou, a gente gosta e combinam com o cliente? A gente vai bater o martelo, na verdade, nessa reunião. Tá? Então, aí, referências do banheiro, para entender ali, a gente viu que a linha de raciocínio era uma linha mais clean, mas a gente queria ver com o cliente se ele gostava mais dessa coisa do branco, com os tons amadeirados, aí a ideia do closet. Então, a gente mapeou isso. Nesse caso também tinha uma área externa que a gente estava propondo uma cobertura, enfim. Mas aí vem a planta, tá? Nossa planta de layout é uma planta de estudo preliminar bem simples, com algumas cotas genéricas só para o cliente se situar ali naquele espaço, mas algumas indicações do que seria o mobiliário. Então tem as indicações de demolição, já dá para ter uma ideia. O que eu estou mostrando para vocês é que com esse estudo preliminar já dá para ter uma ideia bem clara do que vai ser, tá? Então vamos lá. Então esse aqui é da área externa, era uma coisa mais simples, uma intervenção ali só dessa parte de cobertura e tava pelas imagens ser mais fácil entender. Tá bom? E aí mostramos as perspectivas. E o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que é uma perspectiva ultra mega realista, mas é uma perspectiva que dá para ter noção real de como vai ficar, não é mesmo? Então, assim, hoje a gente tem várias ferramentas e a nossa intenção agora é implementar cada vez mais essas ferramentas no dia a dia do escritório, mas ferramentas de representação que fazem com que o cliente entenda aquilo. O cliente ele precisa entender o que você tá mostrando para ele, as suas ideias, o seu projeto. Porque não adianta você querer que o cliente abstraia ali através de uma planta baixa, algumas vistas. Enfim, o cliente não consegue ter essa percepção em 3 dimensões. Então, quanto mais você conseguir mostrar para o seu cliente a sua ideia no início, menores são as chances dele fazer alterações ao longo do processo. Então, nesse caso aí, é uma imagem do quarto, uma imagem do outro lado. Hoje tem aquela imagem em 360 graus que a gente está doido para implementar aqui no escritório. Ainda não tivemos tempo de parar para estudar, mas a gente vai com certeza começar a usar isso. Inclusive é um compromisso público que eu faço, que a gente realmente está assim, dá uma pesquisada aí no Google, vocês vão ver, muito legal.
se você não conhece ainda, tá? E aí tem aí, enfim, né, as portas dos armários, a gente já faz um lançamento muito preciso, né? E tem gente que chama a gente de doido, fala assim, como é que você apresenta um estudo preliminar tão bem desenvolvido? E o que que a gente tem de experiência? Que quando a gente faz um briefing muito bem feito, as chances do estudo preliminar ser aprovado são muito grandes. Então a gente perde bastante tempo na etapa anterior, que é a etapa de briefing, para poder ir para o estudo preliminar com certeza do que o cliente quer. Então, assim, ali a gente já fez uma análise da quantidade de armários, a gente já fez uma análise da quantidade de roupa, do tipo de porta, a gente já fez uma análise minuciosa de muita coisa antes do estudo preliminar. E é isso que eu estou querendo dizer, que não necessariamente você precisa fazer um estudo preliminar muito simples. Tem pessoas que acreditam que assim agilizam o processo, mas eu particularmente acredito que você fazendo um estudo preliminar bem apresentado, as chances de retrabalho são muito menores. Então, enfim, passando rapidinho aí, o banheiro, o que a gente pensou. Tem algumas definições que ainda não estão, por exemplo, qual é a especificação desse revestimento na parede? Existem inúmeros que podem ser adaptados para dar essa mesma ideia, mas a ideia, o conceito de ter essa bancada esculpida em mármore, essa separação entre a bancada e o armário, dando esse respiro, esse armário aí que já seria um armário farmacinha, os dois chuveiros, tudo isso a gente já consegue validar. Ó, tá vendo? Tem um nicho ali, é um nicho bem sutil, porque essa cliente já tinha nos dito que preferia um nicho sem aquele acabamento de granito ou de mármore que a gente está acostumado a usar, então um nicho no próprio revestimento. Isso tudo a gente já conseguiu validar. Então aí, como seria a cobertura, a gente usa também fotoinserção para entender como que ficaria. E é isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo. Continue mandando as dúvidas lá pra gente no e-mail contato@boranaobra.com.br. Valeu!